Oi, pessoal! Estamos aqui, mais um no capítulo anterior hoje. É, eu e a Nath sempre fazendo esse projetinho. Então, no capítulo anterior a gente fala de novela. Temos vários conteúdos sobre novela. Aqui é o vídeo do mês, em que a gente fala sobre uma novela específica. E temos também no capítulo anterior Convida, que está muito legal, que a gente traz alguns convidados para conversar sobre o que eles fazem, convidados do meio. Às vezes não, mas sempre tem uns insights muito bons, umas ideias muito legais sobre telenovela brasileira, normalmente, né? Embora a gente também tenha já o José Renato, que trouxe bastante coisa sobre novela mexicana. E temos também a live no final de mês, no último segunda de todos os meses. E que a gente conversa com vocês e tal, faz uma coisa ao vivo, que é meio que um compilado do que aconteceu. Meio que uma hard news, né? Um retrospecto do que aconteceu no mundinho noveleiro no mês. Então, sigam a gente sempre tá falando de novela aqui. Nas redes sociais a gente tem o nosso perfil também, no capítulo anterior, em que a gente mais posta novidades, assim, quando vai sair o vídeo, uma coisinha engraçada. Mas a gente tá mais presente nas nossas redes pessoais, eu no Instagram, Maria Raquel FS _. Podem me chamar lá, conversar de novela, sempre estou disposta a conversar. E a Nath, Oi, gente, @nath.natv lá no Instagram, e lá vocês encontram os outros espaços digitais que eu habito. Eu falo outros espaços digitais, mas basicamente é o X, vulgo Twitter, e o meu blog, onde eu escrevo conteúdo sobre TV, mais sobre as novelas, e também tem a minha coluna mensal, o Nath no Sofá, onde eu compartilho as coisas que eu consumi ao longo do mês. Filme, série, podcast e coisas que eu acho legais de serem compartilhadas. Então, segue o perfil no capítulo anterior, siga os nossos perfis, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você poder ver e saber quando a gente vai postar o vídeo do mês, falando de uma novela específica, série, alguma coisa que a gente acha legal vir para cá se aprofundar no tema. No capítulo Convida, que tá muito, muito legal, receber pessoas especialistas em novela ou não. A gente quer pessoas que queiram falar sobre novela, esse assunto que a gente gosta tanto, sem julgamentos, sem críticas e etc. O microfone está aberto para falar sobre esse assunto que tanto gostamos. E as lives sempre na última segunda-feira, todo mês, na última segunda-feira do mês, geralmente às 8h30 da noite, quando vai ter alguma alteração de data ou horário, a gente fala lá no Instagram, também deixo o link lá para que vocês possam participar. Então é isso, sigam as redes, se inscreve no canal, que todo mês sempre tem conteúdo bom aqui, de duas pessoas que amam, duas amigas que amam falar de novela, e que é cada vez mais pessoas chegando aqui para a gente poder falar sobre esse assunto que amamos tanto. é isso aí. E esse mês a gente. Já faz um tempinho que a gente tá querendo falar dessa novela, mas sempre outras novelas e outras séries passam na frente. Que é Brega Chique, que eu acho que é uma das novelas que eu e a Nath assistimos. Foi a primeira novela do Cassiano que eu assisti também. Então, foi a única que você falou do Cassiano, né, que você viu. Então, De Cassiano foi a única. Ela é a primeira novela do Cassiano que eu assisti, e ela foi a primeira novela que eu assisti quando começou esse lance do Projeto Resgate, essas coisas, porque antes de eu de fato me aprofundar sobre TV, novela, entretenimento, sempre falei, mas aí, enfim, o trabalho, outras coisas, eu vivia só para trabalhar, e aí a minha mãe falou: você precisa fazer outra coisa além de trabalhar, a vida não é só o trabalho. E aí eu comecei a falar de novela e tudo mais, e aí eu tenho um amigo, e aí ele: "Ai, vamos assistir uma novela junto no Globoplay", e aí Breque Chique, por acaso, foi uma dessas primeiras novelas que eu assisti aí do Projeto Resgate. E também do Cassiano, no meu caso é a primeira. eu assisti na época do Viva, nem lembro que ano que foi, eu acho que foi pelo 2020. YouTube, faz 5 anos, né, exato. Eu assisti por Isso. lá e tal, e daí já emendei Sassaricando. Eu acho muito interessante essa época de novelas. Você Tanto no Viva comentou. quanto na época, né? É, Em 80. 87. Você comentou quando eu de fato comecei a
assistir mais, comentar mais no Twitter, que eu comecei mais ativa no Twitter, depois surgiu o Instagram e depois o blog. Quando eu comecei a ver o Viva, porque eu sou uma pessoa que eu não peguei aquela fase, podemos dizer fase de ouro, eu não sei, aqueles montes de novela que todo mundo viu do Viva, eu não vi muito. E aí, quando eu de fato voltei, foi por conta da reprise de A Viagem, mas eu lembro que na época estava passando Sassaricana, ela era a novela das 12h30, né? 12h30, 12h40, enfim. Você comentou quando eu de fato comecei a acompanhar o canal, estava passando, né? Então a Breg Chic foi An- depois, Antes, antes, foi é. antes, depois foi Sassaricana. Eu comecei a assistir o canal ali final de 2020, 2021. Eu comecei o Viva em 2018, tava na reprise de Esfera Radical. Aí, mas Hum, eu não sou uma pessoa que assiste, tipo, agora menos ainda, né? Que a Globoplay novelas, todas as novelas já sim. estão no Globoplay, então eu prefiro assistir no Globoplay. Mas eu não assistia, né, todas as novelas, sempre tinha uma novela. Não, eu assistia, daí eu parava, daí eu voltava, eu assistia um pouco de Bebê a Bordo, aí Eu também foi parei. um pouco disso. Eu assisti Vale Tudo em 2018, que foi na época que eu fazia o meu TCC e assistia. Foi aí que eu comecei a um pouco novelas num outro perfil meu, que eu tinha um outro perfil e eu não queria, eu vou ser jornalista, vou me formar, vou falar de novela, como que as pessoas vão me levar a sério? Detalhe, hoje as pessoas me. Eu acho que as pessoas me levam a sério, né? Afinal de contas, eu tô sempre aí falando de novela com alguém. E tinha aquela hashtag Vale Tudo, a hashtag Vale Tudo 30 anos, em 2018. E eu conheci Sim, algumas pessoas, lembro. tem pessoas que até hoje eu converso. A gente também se conheceu lá no Twitter, né? Uhum. Enfim, Um aí, pouco depois, aí, mas sim. aí depois eu comecei a trabalhar, e quando eu comecei a trabalhar, tava tendo aquelas reprises de O Cravo e a Rosa, Selva de Pedra no Viva, o Clone também, essas coisas aí. Eu também tenho um pouco disso, igual você falou, assistia um pouco, aí outras coisas na vida e voltava. E, tipo, Enfim, nem sempre a gente tem vontade de rever a novela. É por isso que era legal quando tinha uma novela inédita, porque a gente tinha vontade de ver, né? E sim. agora, com novelas do Globoplay, a gente não tem vontade de assistir, tipo, acompanhar o canal. A gente vê pelo Globoplay daí, né? Eu acho que agora o canal tá. O canal tá assim. A gente tá em 2026, mas 2011, 12 tem sido o auge do canal, se a gente parar para pensar. A gente só tem 96 e 97 sendo, com novelas desses anos sendo reprisada e novelas que a galera, ai, de novo, que é O Rei do Gado, que já teve várias reprises somando Viva e Globo. Eu não acho que a Gilmar é uma novela que foi tão reprisada assim quanto a galera fala. Talvez ela seja uma novela que tenha um. Uma repercussão nas redes. Isso. Aí, ó, estamos em conexão de pensamento. Eu acho que ela repercute na rede por meme, por questões da galera gostar. E aí parece que tá toda hora, mas assim, a última vez que a Globo reprisou Anjo Mal foi em 2016, né? Que tava naquela época dos Jogos Olímpicos, ficou uma questão meio bagunçada ali na grade. Então não acho que é uma novela que, ai, tá toda hora aí, mas enfim, a percepção, cada um tem uma. E o restante das novelas do Globoplay Novelas é uma de 2009 e o restante é 2011 e 12. Eu tava até pensando nisso, tipo, meu Deus do céu, né? Tá em voga 2011, 2012, né? E também na Globo, se a gente pensar que agora não vale a pena ver de novo, é uma novela de 2012, né? A grande Avenida, novela é. foi o grande sucesso em 2012, né? Sim, sim, sim. Então, né, a gente sempre fala, e eu acho que é sempre interessante a gente bater nessa tecla de novos clássicos. Sim. E é isso, né, assim, esperamos que venha no futuro uma Dona do Pedaço, a outra, A Força do Querer, também é uma boa novela para ser reprisada, né. Eu acho que no Globoplay Novelas eu quase não assisto. O Globoplay Novelas é aquele canal que, eu já tô perto de dormir, eu não ligo nada para não ficar perdendo de onde eu parei, aí eu ponho lá e fico vendo uma coisa ou outra. E as novelas que estão lá não são novelas que eu falo assim, nossa, eu reassistiria essas novelas. Eu acho que tem novelas desse período que valeria, por exemplo, se reprisassem Sensato Coração, é uma novela que eu reassistiria, porque eu quero rever tudo que for possível do Gilberto Braga disponível, quero ver ainda mais com essa visão, esse olhar mais crítico que eu tenho, né? Esse repertório que eu tenho agora. Mas, por exemplo, o que tá lá passando agora, tipo Amor à Vida, Salve Jorge, não assistiria. E aí eu fico pensando, será que. A galera fala, já devia vir na Globo, já devia vir na Globo. Será que ia mesmo ter um. São novelas de um apelo popular muito grande. Não que as outras que são o que passem aí não tenha. Mas aí eu fico, gente, será que a gente
eu falo assim, será que todo O mundo quer público. rever essas novelas, né? Eu fico pensando nisso, é igual já tá passando a Avenida Brasil aí, e aí eu falei pra minha mãe, 2012, o que que você estava fazendo em 2012? Eu em 2012, na época de Avenida Brasil, estava no segundo ano do ensino médio, estava fazendo curso técnico, e era uma novela que tinha muita repercussão, né? Todo mundo só falava de Avenida Brasil, né? Então, toda vez que tá passando uma novela, eu vou pra. O que que você estava fazendo, né? Aí, enfim, tava passando Rainha da Sucata, aqueles takes da São Paulo dos anos 90. O que que você estava fazendo em 1990? Eu não estava fazendo nada, pois não existia. Não era Tem essa. nascida ainda. Eu tenho essa mania de, o que que você estava fazendo? Enfim, é legal fazer esse exercício, né? Quando a gente vê um produto aí de um outro tempo, um De outro outro momento. tempo, voltar, né, ao no tempo. Eu acho legal esse tipo de E a novela, exercício. ela traz muito também essa coisa de que momento de espírito você tava, assim. Porque tem novelas Sim, que a gente se conecta, tem novelas que a gente não se conecta. Mesmo as reprises, por exemplo. Brag Chic é uma novela que eu falei, que eu falo, não é a melhor do Cassiano, não acho, pessoalmente. Tem muita gente que acha que é, eu pessoalmente não acho. Mas ela é uma novela meio afetiva para mim, porque era a época da pandemia, enfim, era uma coisa que me trazia uma. Sabe, as novelas do Viva sempre me trouxeram isso, essas reprises. Elas me acompanharam em momentos bem difíceis da minha vida e me traziam, tipo, um momento de relaxamento, de eu entrar em outro mundo ali, de eu desconectar da realidade. Então, pra mim, Brag Chic era isso. você falou de brega chique, bom, eu não tenho. Depois você pode até falar, você que já viu mais novelas do Cassiano, fazer comparativos, relacionar com outras novelas, outros personagens. Eu acho que assim, ela talvez não seja a melhor ou a grande novela dele, não sei. Mas ela é uma novela que fez muito sucesso em 87. E as pessoas, pelo menos algumas que eu converso, sempre fazem esse comparativo na questão da comédia, Brega Chic versus Sassaricando. E eu já falei que eu ainda não assisti Sassaricando para poder comparar. Mas na minha visão, elas são novelas com humor diferente. Eu acho que o humor do Silvio de Abreu está muito relacionado à ação. Ele vai acontecendo conforme a ação vai se desenvolvendo. Apesar de eu não ter. Gente, eu tô falando isso, detalhe, eu nunca vi nenhuma das novelas dessas comédias, assim, às 19 do Silvio de Abril. Eu vi alguns capítulos, algumas cenas de Rainha da Sucata na reprise da Globo. Rainha da Sucata é uma novela que eu estou tentando assistir na íntegra. Eu parei lá no capítulo 28 e tá lá com Deus, tá com Jesus Cristo lá no Globoplay, mas um dia eu termino. Demoro, mas termino as novelas, não tenho pressa, essa pressa exacerbada para assistir, tem muita coisa lá dentro do Globoplay para assistir. Sassaricando, eu acho que o humor dela talvez vá mais para ação, tem toda uma questão lá. Brag Chic tem um humor, mas ele é um humor que tá mais no diálogo. Eu sempre falo que o humor do Cassiano tá ali, você tem que estar prestando muita atenção, você tem que se conectar muito com o diálogo. Pelo menos Breque Chique, que foi a novela que eu assisti. Eu falo assim, é um humor inteligente. Não que o humor do Silvio de Abreu não seja inteligente, é um humor lá do tempo, do espírito daquele tempo. Até porque eu acho que tem novelas que. Eu sempre falo que em casa tem novela que fica muito datada, que nem houve essa questão de Rainha da Sucata não é uma novela que se conecta mais. Algumas questões talvez se conectem, outras não, e ela se tornou uma novela datada, ela é um produto do seu tempo, né? Ela fala lá das questões, por exemplo, do plano Collor e outras questões lá dentro da novela. Então, ela é como você falou, essa coisa do espírito do tempo, ela é uma novela que ela vai resgatar e vai trazer coisas do espírito dos anos de 1990, dos anos 90, né? Do início dos anos 90. Então, o humor de Brecht, para mim, é um humor que você tem que prestar muita atenção no diálogo. E eu não sei se é um humor que todo mundo vai achar graça. Eu não sei, porque essa questão de comédia, do que é engraçado, do que não é muito relativo. Às vezes o que é engraçado para mim não é para o outro. É um assunto bem complexo, eu acho, né? Eu tava vendo as minhas anotações porque eu acho que eu anotei alguma coisa sobre isso do humor, Hum, que é uma coisa muito Cassiano, né? Eu gosto muito do Cassiano. Eu já vi 4 novelas dele, Marrom Glacê, Plumas e Paetês, Elas por Elas e Brag Chic. Brag Chic foi a primeira que eu assisti. A minha preferida é Plumas, eu sei que muita gente não gosta. Não, é interessante porque essa é uma novela que
Eu não vi, eu acho que eu só vi uma semana ou 2, depois eu parei. E é bem interessante, porque eu acho que era uma novela que algumas pessoas tinham expectativa e depois, E não daí, sei, talvez foi frustrada. E eu acho que a forma como a Maria Adelaide Amaral, a Maria Adelaide Amaral e o não, Vicente eu não Villani assisti conseguiu ainda o unir lá. Tititi. Então, por favor, assista, gente. Um remake muito bom, muito interessante. Eu acho que a Maria Adelaide soube Eu acho fazer que remakes das com os novelas. dois, né, Anjo Mal e Tititi, ela Sim, conseguiu. até porque ela trabalhou com ele também. Então, assim, Pô, eu acho que lá no Tititi, para quem assistiu Tititi e assistiu Plumas e Paetês, talvez eu acho que do jeito que ela conseguiu unir as 2 novelas ficou sim, muito sim. mais Ela interessante. conseguiu, A gente deve ter que modificar os assistir. enredos. A gente vai A ter que gente. fazer os três, né? Tititi. Não, a gente ainda vai ter que assistir Tititi 85 quando entrar no Globoplay. Aí eu vou ter que fazer o exercício de assistir Plumas e Paetês. Um dia você assiste Tititi, a gente um dia grava um vídeo de tudo isso aí, gente. E aí, assim, eu pessoalmente a minha preferida foi Plumas, mas eu acho que dentre as quatro a melhor delas foi Elas por Elas. Porém, o humor do Cassiano é um humor que eu gosto muito, como você falou. É um humor que tá ali nas referências, nas palavras, e você tem que entender algumas coisas que está sendo dito ali. Então, eu acho as novelas dele extremamente paulistanas, e eu até coloquei que a Brega Chic, eu sinto essa vibe de inverno paulistano, essa novela. Essa novela é outono e inverno paulistano, quando a gente ainda tinha outonos, né? Mas é muito assim, porque, tipo, é, ele consegue passar o humor dele, essa vibe paulistana da cidade e tal, mesmo numa novela de estúdio. Brega Chic é uma novela quase praticamente de estúdio e de cidade cenográfica, que é uma coisa que podia, às vezes a gente fala, né, de algumas novelas que estão meio claustrofóbicas ali, que elas não saem pra cidade e tal. Mas Brega Chic eu acho uma novela muito paulistana e que mostra a cidade sem precisar mostrar a cidade. Por exemplo, Elas É, por Elas e Plumas tem muito take na cidade, no shopping, em vários lugares dele saindo, assim. E Brega Chic não, é basicamente ali aquele mundinho da Rafaela, da Rosemary, e eles não tem tantos, tem um ou outro take, assim, mas não tem tanto. Já Sassaricando, que é a novela que veio depois, tem muito take em São Paulo, assim, é São Paulo direto. é interessante isso que você falou, e eu vou abrir um parênteses, porque vai na conversa que a gente estava tendo essa semana, minha mãe e meu pai. Tava passando Rainha da Sucata e tava Kai e Adriana numa praia, numa coisa lá, aquela loucura do Renato querendo, Uhum, enfim, matar acabar ele. com eles, aquela loucura toda. E aí eles estavam lá numa praia, numa ilha, sei lá. E aí, tipo assim, ai, nossa, olha só, eles ali na praia de fato. Eu falei assim, é quando a Globo realmente gravava mais externas, porque cada vez menos a gente tem, né? Tá Sim, diminuindo, sim, né? sim. É muito mais estúdios, as cidades cenográficas. E é interessante você falar isso, porque realmente, nas novelas do Silvio de Abreu, nas novelas Detalhe, eu não assisti muitas dele. Eu assisti mais o quê? Eu assisti Belíssima, Visitacione, as mais antigas dele ainda preciso ter tempo para assistir. Passa muito takes assim de São Paulo. Aí eu ficava assim, olha aí a São Paulo dos anos 90. Eu ficava assim, ó, São Paulo dos anos 90, ó, São Paulo que vocês viveram aí nos anos 90. Né? Então é bem interessante isso que você falou, porque realmente Brega Chic não é uma novela que fica passando muito São Paulo. Eu acho que também é porque vai muito na produção dela, os efeitos, as questões que foram usadas por parte da direção, depois a gente pode comentar mais. Eu acho que também contribui para essa sensação que a gente tem. Mas esse detalhe que você destacou é verdade. Nas novelas do Silvio de Abreu, assim, apesar de, até eu não vi todas, mas às vezes você vê uma cena ou outra, tem mesmo essa coisa dos A takes assim de cidade São Paulo. integrada, né, na trama e tal. Eu E lembro é muito de Belíssima, que era uma novela muito isso. chuvosa. E aí tinha essa sensação de São Paulo, da São Paulo chuvosa, assim, era muito. E, e é interessante porque quando passa esses lugares nas novelas de São Paulo, eu fico assim, você fica tentando reconhecer e você fica olhando como era o lugar e como que tá hoje, aquela coisa toda. Tanto que quando tava passando Rainha da Sucata, eu ficava assim, gente, mas essa casa aí da Laurinha aí, essa casa aí dos Albuquerque Figueroa, essa casa é estúdio? Essa casa existe? Aonde eles gravaram? Em que lugar de São Paulo é essa casa? Eu fiquei muito com isso, não sei se aquela casa lá que a personagem da Glória Menezes morava era estúdio, se foi casa mesmo
aqui em São Paulo, não sei muito Eu bem, né? acho que era Mas estúdio. era Parece que estúdio? eu vi no site da dramaturgia, parece que era no Rio. Ah, então, porque a frente, assim, lembra tava muito ali, assim, muito parecido com o que a gente conhece De daqui de outras São de novela. Paulo. Conhece barra conhecia, porque cada vez mais São Paulo tá se verticalizando e eu não sei, a gente vê esses takes aí, a gente tá destacando o Silvio de Abril e o Cassiano, que são novelas ambientadas aqui em São Paulo. Não sei, a gente vê e vai chegar uma hora que talvez esses lugares já estejam bem diferentes, né, totalmente verticalizados. Eu sempre falo, você tá citando Sassaricando, né, que vê a novela que você vê depois, mas eu sempre gosto de falar da trinca paulistana, dessa de 87, 88, que foi Preg Chique, Sassaricando e depois veio Bebê a Bordo, que é outra São Paulo. São 3 novelas que abordam São Paulo. Também passa, E, também se e passa em Bebê São a Paulo? Bordo, assim, é uma São Paulo, é bem mais a cidade integrada na trama mesmo, porque a personagem, acho que é a Ana, o nome dela, a principal, que é a Isabela Garcia, ela, tipo, é uma menina meio de rua, assim, ela mora, não na rua, mas ela, assim, tá sempre interagindo com a cidade. Então, tem take no metrô, tem take na Avenida Paulista, ela tá fugindo da polícia, então ela foge das pessoas. Aí ela vai, coloca o dela em tal lugar, e aí tem o hospital, a Santa Casa, enfim. Ela é motorista de ambulância, tipo, é uma outra São Paulo completamente diferente. Eu acho que é uma São Paulo muito mais underground, assim, mais pé no chão, é barra Você funda, assim, sabe? As baratas da barra funda lá. Você tá citando, a gente tá citando isso, enfim, nós moramos em São Paulo, somos de São Paulo, a Raquel tá no interior, eu tô aqui na capital. Isso me fez pensar uma coisa, será que a galera do Rio tem essa relação que a gente tem um pouco com os lugares nas novelas, das novelas? Eu não sei, porque, enfim, o Rio tem aquela coisa de, ai, a paisagem, aquela coisa, sempre tem aquela coisa, ai, chegou no Rio, ai, aquela coisa, aquela beleza, enfim, é realmente muito bonito, nunca fui ao Rio de Janeiro, eu conheço o Rio aí das novelas, da televisão, das notícias e tal. Mas eu fico pensando, será que a galera no Rio tem essa relação aí dos lugares com as novelas? Ou tipo assim, eles, ai, tem 499 mil novelas aqui, a gente já tá até cansado, não sei, enfim. Será? Fiquei pensando nesse questionamento aqui agora. E a gente tá falando aí de sequência de novelas. Brag Chic veio depois de Hipertensão, né? Que eu ainda não acabei. Acabou lá no Globo, mas ainda não acabei. E, nossa, não sei, deve ter sido interessante na época, porque olhando Hipertensão agora e pensando em Brag Chic, Brag Chic é melhor do que Hipertensão. São vibes totalmente diferentes, né? Brag É o chic que eu é ia tipo falar. pá, pá, pá. E aí, sassaricando Totalmente mais ainda, diferente. tipo, foi evoluindo, né? É, O caos foi evoluindo. é Que a gente tem a verdade. importância que é uma novela bem morninha ali, bem, né, quase nada acontecendo, as coisas vão acontecendo bem. Aí Breg Chic já eleva um pouco, Sassaricando mais um pouco e Bebê a Bordo é uma novela completamente caótica, as pessoas gritando, os personagens gritando o tempo todo, correndo o tempo todo, fugindo o tempo todo. A piada é assim, ó, pá, 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 pá. Se você perde um segundo, você perdeu a piada. É Léo Jaime Nossa. falando diretamente pra câmera, quebrando a quarta parede, falando com o Carlos Lombardi. Eu amo essa série, essa cena, que é muito boa. Enfim, é outra coisa, assim, sabe? Foi meio que uma preparação pra Bebê a Bordo. Acho que Brag Chic tem algumas cenas muito boas. E eu até coloquei, porque eu acho que é uma novela muito diferente das outras novelas do Cassiano. Eu não vi Tititi ainda, né? Mas das que eu vi ali, que foi no começo dos anos 80, final dos 70, tem uma direção, assim, muito diferente, porque as novelas, eu considero as novelas do Cassiano muito glamourosas. Elas têm uma São Paulo, assim, bem glamour e tal, né? O casaco de Vison, Gallery, né? Inclusive, uma vez eu perguntei, pai, que meu pai morou em São Paulo um tempo. Aí eu, pai, em São Bernardo, né? Mas ele ia pra São Paulo pra ir na discoteca e tal. Meu pai, você foi no Gallery dele? O que é isso? Não chegou nem no patamar dele, assim. Isso que você falou é verdade, faz um certo sentido. As novelas do Cassiano têm. Eu acho que ele consegue colocar essa coisa do glamour. Alguns personagens têm essa vibe bem glamour, bem. E também tem personagens que conversam mais com o que a gente tem de. Talvez mais próximo da gente, né? Sim, Quando a sim. gente pensa em São Paulo, né? E aí,
E acho que Brag Chic é a primeira novela, assim, dele que não traga esse glamour, mas eu acho que traz uma quebra, porque, assim, as outras novelas dele, até a classe um pouco mais baixa, vamos dizer, por exemplo, Marrom Glacé, tem todo um núcleo de garçons, eles moram no mesmo prédio de classe média baixa e tal. Mesmo assim, eles têm um certo glamour, porque eles são garçons de um buffet e tal, enfim. Você tá comentando esse negócio de morar no mesmo prédio, e acho que talvez ele pode ter depois meio que aproveitado isso para Plumas e Paetês, porque tinha isso de moravam lá no prédio, não sei quantos Sim, sim, personagens sim, moravam no sim. mesmo prédio, né? Eu acho que são três famílias que moram no mesmo prédio em Plumas. E eu acho que é por isso também Hum. que eles têm essa relação, né? Porque a menina namora o cara lá, que é uma das modelos namora o cara porque ele morava no prédio e daí depois ele vai embora, enfim. E aí eles têm meio que as mesmas relações interligadas, né? E Brag Chic tem no bairro, né? O bairro é o que liga os personagens ali, que é o Baltazar, a Rosemary, a Rafaela, todos no mesmo bairro fictício. Inclusive, eu achava que era um bairro de verdade, mas é fictício, que é a Vila Custódia. Tem esse negócio aí de que deu até controvérsia, porque a família da Rafaela morava no Morumbi, e aí eles se mudam pro Itaim Bibi, que Não, ela ela chega a falar fala que que ela não iria nem pra Itaim, alguma coisa assim. isso, então, aí tem esse negócio do Itaim que eu não sei, acho que será que na época o Itaim já era tipo Eu acho que classe talvez estava média, média começando, alta? né? Eu acho que estava Então, porque começando. porque hoje o Itaim, enfim, sabemos que É, acho que é alta já, né? Eu acho, Itaim. não, não, para mim Itaim é alta, é que assim, eu não sei. Eu acho que é mais Aí, que Pinheiros até o Itaim hoje em dia. então, porque tem esse lance bairros, e aí tem a galera que é mais bairrista, e enfim, tem esse lance dos bairros que é mais classe alta, média alta. Aí tem esse negócio aí que ela falava do Itaim, e eu acho que na época o pessoal começou a achar ruim, né? Os moradores do Itaim, aí entra esse negócio aí da Vila Custódio. Na pesquisa eu vi. Enfim, a Black Chic foi uma novela que teve várias controvérsias aí, né? E aí, quando acontecia isso, e eu acho que o Cassiano era perguntado, tem até esse negócio aí do Itaim e etc e tal, e a personagem da Rafaela fala muita besteira, né? Enfim, bem curioso isso aí, né? Dos bairros e Sim. tudo mais. E aí eu acho que Brag Chic, talvez pela direção, a classe média baixa é uma classe bem média baixa, assim, eu comparando com as outras novelas. Por exemplo, Elas por Elas, a classe baixa é a Sandra Brea e o Mário, o Luiz Gustavo lá, o Mário Hum. Fofoca. E não é uma classe baixa, assim, talvez na época seja, não sei, seja considerado, não sei. Mas essa daqui é tipo brega e chique. Olha como um é bem maior que o outro. Eu acho que isso é muito mérito do Jorge Fernando, que ele não tirou essa característica do Cassiano, mas ele colocou essa coisinha dele, né, ali, que é É, é, essa é muito direção dele. interessante você citar o Jorge Fernando, porque eu acho que ele foi um diretor. Enfim, ele teve um trabalho incrível, mas era muito interessante ver como ele sabia capturar muito o espírito do texto de alguns autores com os quais ele trabalhou. Né? Ele trabalhou bastante com Valcir Carrasco, que aí várias novelas aí, que inúmeras reprises, cenas icônicas, memes e tudo mais que a gente conhece muito bem. Mas ele também trabalhou com o Silvio de Abreu, né? E também com o Cassiano. Então, eu acho que ele foi um diretor muito incrível nessa questão de saber mergulhar e capturar mesmo a essência do texto e o estilo do autor. Porque a gente sabe que às vezes tem diretores e autores que o texto e a direção não casa, fica um negócio esquisito. Então, acho que. E ele que também foi o diretor aí do remake de Tititi, a gente está, enfim, citando aí várias novelas, vários autores, enfim. Eu acho que a direção dele é muito interessante nessa novela e também é interessante ver o trabalho dele com o Cassiano e com o Silvio de Abreu, já que estamos falando de comédias, porque são comédias diferentes e você vê como que o trabalho de direção dele é diferente em cada uma dessas novelas, justamente por ter esse lance que eu falei, de saber capturar a essência e o estilo do texto, né, do autor.
Sim, eu acho que foi ele que dirigiu o Vamp também. E é uma novela completamente diferente, né, Calmon, assim, completamente diferente. Eu acho que ele conseguia pegar bem a essência do texto e não colocar a cara dele na novela. Assim, ele Sim, tinha um pouquinho dele, claro, acho que é impossível, mas ele conseguia seguir bem o que o autor estava propondo no texto, né, ali, as loucuras que estavam acontecendo ali no texto. Eu acho muito bom, eu gosto muito, sou muito fã do Jorge de Abreu, Jorge Fernando, o Jorge Fernando, acho que ele é um cara, era um cara, né, extremamente genial também. Eu acho que quando ele faz com o Silvio de Abreu, então é quando ele aflora. Acho que. E é muito interessante que nessa. Eu tava vendo no Teledermaturgia que nessa novela que tinha aqueles jogos de luz, né, de quando a pessoa tava falando no telefone, aparecia duas pessoas ao mesmo tempo na tela e tal. É, e ele fazia isso naturalmente, era muito interessante essa parte da novela, embora eu acho que não agregava muito pra história, mas visualmente era diferente, né? sim. Quando os personagens, ele gostava muito de fazer isso também, em várias novelas ele tem, que é os personagens falando diretamente pra câmera, e aí tinha aquela cena icônica da Rafaela com o Montenegro falando da papada, que eles precisavam fazer plástico e tal. Isso tem em várias outras novelas dele também, em que era permitido. Eu acho que a Brag Chic é uma novela que foi permitido dar essa experimentação, assim, de direção. Porque tem novelas do Cassiano que eu acho que isso não faria sentido. Que não, não tem como colocar dentro. Não casa com o texto. Mas em Brag Chic em específico, talvez Plumas casaria em alguns momentos. Mas em Brag Chic específico, talvez Elas por Elas, mas Brag Chic específico deu certo, né? Esse casamento dos dois. Sim, isso que você falou é bem interessante. Tem a novela trabalha muito com esse negócio aí, você falou, quando tá ligando lá, tá numa ligação telefônica, tem essa divisão da tela. Eu acho que também tem essa coisa de muito uso dos espelhos para algumas cenas e você consegue perceber ali, enfim, na pesquisa tinha bastante isso, né. Então, fora os efeitos, assim, foi uma novela que teve alguns efeitos aí na parte de produção e direção que, enfim, deu todo o charme, todo o toque para que a história de fato acontecesse, né. E falando de telefone, você falou assim, eu comecei a reparar. É uma novela que usa bastante telefone, porque tem vários segredinhos e tal, e as pessoas falam muito no telefone. É verdade. Muito. É uma coisa que, tipo, é bem acima da média, eu acho, das outras novelas. É, telefone que naquela época, enfim, eu sempre ouço os meus pais falam aqui que, tipo, sei lá, telefone era uma coisa para quem tinha muito dinheiro, porque você tinha que comprar a linha e Também. era carérrimo e tudo mais. E aí eu fico olhando nas novelas alguns modelos de telefone, porque tem aquele modelo de telefone Que que abre. secou e ele abre assim, eu falava: "Nossa, se eu vivesse nesse tempo, eu ia querer um desse aí", tipo, não aquele que gira assim, eu cheguei a ver, tinha modelos mais antigos, meus avós tinham. Mas telefone, você falou que tem muito uso de telefone, é bem interessante, porque o telefone era um recurso caro, né, naquela época, pelo menos para classes mais baixas, né, bem, para os ricos, enfim, né. Sempre tem uma novela aí dos anos 80 que pelo menos uma casa tem telefone, né. Sim, sim, eu lembro de Água Viva, que tem esse telefone de abrir, é tipo meio branco, assim. E era muito, tipo assim, dá pra ver que era uma coisa chique, sabe? Que a Lígia, acho que é Lígia o nome dela, a Lígia tem lá na casa dela porque ela é rica, porque ela é uma classe acima. E a É, casa dela é super demais, assim, ó. quando eu assisto as novelas, eu sempre vejo uns elementos, umas coisas assim, que eu fico pensando: "Gente, só rico tinha essas coisas assim, né, Sim, eu na acho que é época". uma coisa, tipo, histórica que a gente tem que entender e tem que levar em consideração, né, quando a gente vai ver essas novelas antigas, o momento histórico. E tem elementos que se você não entende como era na época, você perde, assim. Se você não sabe Sim. uma. O Cassiano tem muito disso. Se você não sabe uma referência histórica, você perde completamente, assim. Eu lembro, tem uma. Eu sempre dou risada porque como é uma novela muito paulistana, é uma novela bem
que traz referências das pessoas que eu ouço, que eu ouvia falar quando eu era criança, das coisas. E aí, em Elas por Elas, tem uma frase muito boa que é o Mário Fofoca fazendo o papel dele de detetive, investigando. E aí ele chega numa mulher lá, que ele começa a conversar com ela, e é sempre umas conversas muito inocentes. E ela fala assim, meu filho, você acha que eu sou dona da Light? Dele, o que eu tenho a ver com a Light? A Light nem existe mais. E tipo, se você não sabe o que é a Light, que era a empresa a que fazia o serviço de energia, né, de luz e tal em São Paulo, você perde a piada, porque a minha tia sempre falava isso. Você acha que eu sou É, dona da Light? a Que é tipo, se Light você deixa a luz acesa. a Light que fazia a distribuição de energia aqui. Enfim, a Light existe no Rio ainda, né? Então, é bem interessante você pontuar isso. Eu acho que tem alguns elementos, algumas coisas que. Não sei, ou a pessoa pesquisa, assim, ou pergunta para quem viveu nesses períodos, nesses momentos, né? A gente aqui, quando assiste alguma novela mais antiga, eu sempre presto atenção muito em figurino, e às vezes eu falo, nossa, mas esse figurino ainda tá muito usável para 2000. Assim, eu tipo, eu falo, nossa, eu mega usaria isso aí agora, né? Acho que a moda é uma coisa cíclica, algumas coisas vêm, outras vão. Mas aí, às vezes, a minha mãe fala, mas usava muito ombreira, muita coisa. Eu falei assim, tá, mas aí você consegue adaptar e consegue usar, né? Figurino hoje em Sim, dia. sim, nossa, eu tava revendo, inclusive, né, pra fazer o vídeo aqui, aquela do Viva, e que eles colocam no YouTube, colocavam na época os trechinhos, né, então tem meio que, são 33 vídeos, eu acho, e tem meio que tudo da novela, o que acontece, resumido ali, algumas fininhas, dá pra você entender mais ou menos, se você já viu, dá pra você se relembrar. E era isso, tipo, eu tava, nossa, esse figurino até que eu usaria. Ou tem uma jaquetinha parecida com essa. Vou fazer um lookinho assim. É. Sim, sim. E falando assim do que a gente queria e tal. Nossa, o apartamento da Silvana é totalmente o meu sonho de consumo de apartamento. Eu queria muito ter aquele apartamento. Nossa, as coisas que ela usa, o jeito, assim. Eu lembro que nossa, que me marcou muito, que era um jogo americano que ela tinha, que era em formato de maçã. Assim, a parte de baixo, né, que você coloca assim para colocar o prato, era de pano em formato de maçã. E eu, tipo, até hoje eu fico procurando na internet ver se existe esse jogo americano para eu comprar. Você tá comentando dela, e na pesquisa eu vi uma informação que eu fiquei tentando pensar e lembrar. Ela era secretária executiva, e as secretárias executivas da época ficaram um pouco assim irritadas com o tipo de roupa que ela usava, porque tipo, não era roupa de secretária executiva. E aí eu fiquei pensando, gente, eu não lembro dessa personagem usar figurinos Eu muito acho que assim. não era a roupa que elas se incomodaram, mas era o comportamento, porque ela Sim, saía com todos os caras com que ela trabalhava. E, tipo, sim. o começo da Silvana, eu acho que já é complicado, porque ela já é uma amante, né? Ela começa a novela amante. O cara deixa a outra no altar pra ficar com ela. Então, eu acho que já começa assim, e depois ela mora com o cara sem casar, e naquela época ainda tinha, né, um pouco dessa, não muito, mas ainda tinha um pouco, eu acho que a própria novela, os outros personagens, o pai dela, a mãe dela, o irmão, até às vezes julgam ela por esse comportamento dela de sair com caras e já dormir com caras e morar com eles sem estar casada. E eu acho que isso meio que permeia o público, a opinião dos personagens, o que os outros personagens falam daquele personagem, às vezes passa um pouco pro público, mesmo quando o público já tem uma mente mais evoluída e tal. Eu Sim. vejo muito agora em Três Graças, sobre a Vivi, sobre a Louquinha, né, que é o casal da Juquinha e da Lorena. Eu acho que a boa aceitação do público desses personagens é justamente por causa da boa aceitação dos outros personagens em relação a eles. Porque se os outros personagens falassem mal ou não aceitassem, é bem capaz que o público também rejeitasse. Mas como os outros personagens aceitam, então é uma coisa que o público acaba normalizando. Agora, a Silvana era, tipo, ninguém aprovava o estilo de vida dela.
E aí ela É, vira. E ela é meio vilanizada, né? Ela é vilã da Ana Cláudia, então. é interessante você ter falado isso, porque, tipo, não estava muito na pesquisa, não tinha informações um pouco relacionadas ao comportamento, sobre a vestimenta. Aí eu fiquei pensando assim, gente, mas eu não lembro dessa personagem usar nenhuma roupa assim que. Eu usava as mesmas roupas da Ana Cláudia, honestamente. Não, eu acabei de É, ver, então eu consigo falar com propriedade, isso. sabe? Eram roupas da época. Sim, então esse seu comentário aí é interessante, faz sentido. É, com certeza. E eu gostava muito nesse núcleo. Teve um momento que eu comecei a assistir só por causa desse núcleo. Eu gostava, nossa, eu chipava muito na Cláudia Luiz Paulo, muito, muito, muito. Eu Ai, odiei quando ele se envolveu com a Rosemary, não, odiei. eu também. Isso. Eu ficava bastante irritada. Eu ficava assim, porque nada a ver. Nada a E ver. ali ele estava somente, na minha visão ali, ele estava somente trabalhando, prestando. Exatamente. Sei Você lá, tipo prestando uma. serviço. É. O que hoje seria tipo uma consultoria. Que o que ele faz hoje, a gente vê muito em questões de consultoria. Sim. Ele estava prestando uma consultoria ali para ela entender e lidar com tudo aquilo. E ela vai escalonando Pra pra uma um coisa que negócio ali. nem Nunca existiu só na tá na cabeça cabeça dela. dela. Aquele termo, ela faz a fic dela, ela fez a fic dela. E Viveu a eu não, realidade dela ali. eu não gostava dessa parte. Eu acho assim, o casal demora para de fato acontecer. Ele sempre gostou dela. A minha sensação é que desde quando tem aquela cena que ele faz o serviço de motorista para levá-la para a igreja lá no casamento, de fato não Sim. acontece. Desde ali, e Ele já ela estava fica interessado nela, e daí já. Uhum. e ela fica insistindo, e aí a Ana Cláudia fica insistindo capítulos numa vingança, numa coisa ali. Era João Antônio o Mas eu personagem. gosto Acho que era muito. do É, o Carmen João Imperiais. Antônio. E eu acho esse personagem, esse João Antônio, simplesmente assim. Ai, eu não vou. É que eu não sei se inútil é muito forte a palavra, mas assim, ele não tem função nenhuma. Ele é. Ai, o pessoal fica Eu ali. Ai, acho. sabe? Eu acho esse o quarteto aí muito bom. Eu acho que O é quarteto, o quarteto. o que uma novela deve ser, sabe? Eu acho que nisso o Quarteto Cassiano. que depois vira quinteto, porque aí a personagem da Silvana vai se relacionar com o Maurício, Com, que é é, o cunhado da Ana Cláudia, que é casado com a outra irmã dela. E esse personagem Maurício a gente pode falar a, depois, mas enfim, Luiz, como é que é? Luiz Ca- Cláudio? Tato Gabumem. Não, o personagem do Marcos Paulo, como era? É Luiz Paulo, Luiz Paulo. Cláudio? Ah, Luiz Paulo, enfim. E eu gostava do casal dele com a personagem da Patrícia Pilar, mas demora muito para acontecer e tem essa fique doida aí da Rosemary. Eu não sei, vai ver, talvez ele fosse o único partido ali do bairro que não fosse tão nessa questão de ser brega e ela queria Mas ser mais, chique. cada vez mais sair desse lance do brega e passa essa imagem de chique, então talvez ele fosse o único homem do bairro que tinha um porte chique. Né? Pode ser. Eu tô pensando e Você fazendo tá tentando racionalizar essa eu, doideira. eu tô pensando, eu tô criando esse pensamento agora. Eu nunca tinha pensado nisso, mas talvez ele fosse o único personagem do bairro que tinha um porte chique que fazia sentido pro estilo de vida que ela estava adquirindo naquele momento. Mas esse casal não tem absolutamente nada a ver. Não sei que para quem assistiu a novela. Eu acho que para quem Acho assistiu a que qualquer novela. pessoa que assistir É, vai falar que não tem nada a ver, porque realmente era só na cabeça dela. Mas eu gosto muito desse quarteto, eu gosto. Assim, eu acho que eu já falei assim aqui que eu gosto muito dessas histórias de. Em que as pessoas se envolvem sem saber quem elas são e tal. E eu acho muito interessante, assim, porque ele vai levar ela e era a irmã dele que estava envolvida com o ex, com o noivo, né? Assim, sem saber. E depois ele vai e começa a investigar a própria irmã. Eu acho que isso também é de Elas por Elas, né? Que o Mário Fofoca investiga a personagem da Sandra Brea, que também é pago para investigar. Então, tipo assim, eu acho que o Cassiano faz isso muito bem, eu só não acho que as resoluções dele são boas. Mas a jornada, as novelas do Cassiano para mim é isso, a jornada vale a pena. A novela são os amigos que fizemos, são os personagens que fizemos pelo caminho. E eu gosto muito, eu acho que dá uma ótima novela, porque você ficaria engajado cada capítulo. E aí, agora que ele vai se descobrir? Quem vai descobrir o quê? E aí tem muitas mas descobertas, né, ao longo do tempo.
personagem tem que descobrir uma coisa, o outro personagem tem que descobrir outra, o outro personagem... Acho fantástico. Ó, eu não sei você, mas pra mim, ela só começa a engrenar de fato a partir do capítulo 40. Do início até o 40, tem coisas ali. Mas fica uma coisa assim, quando eu tava assistindo com meu amigo, ele ficou assim: "Ah, eu vou largar, eu vou largar". Eu falei: "Pô, eu não, gente, eu não gosto de parar a novela no meio". Por isso que tem esse negócio de, eu levo muito a sério as 2 primeiras semanas, até o primeiro mês de novela eu levo muito a sério, porque ali vai ditar se eu vou querer continuar ou não. Às vezes eu largo que nem essas aí, que nem aí eu tô falando isso: "Ah, eu não gosto de largar", mas e essas mais atuais que não são tão boas? Ah, eu largo porque eu não vi muito. E aí, às vezes, eu tô com meu pai, com a minha mãe, assisto uma cena ou outra. Agora, quando você já viu, que nem eu vou dar um exemplo, eu tô assistindo Hipertensão. Tá um parto pra acabar essa novela. Falta acho que 10, 15 capítulos. Gente, eu não vou largar, eu vou acabar, mas eu vou demorar. Porque, poxa, eu já assisti 150 lá vai capítulos pra largar no final, não vale a pena. Mas Brag Chic, eu acho que até o 40, na minha visão, demora um pouco pra engrenar. Aí do 40 pra frente acontece coisa que é o que você falou, se você não tá ligado, você perde. E aí, um pouco mais na reta final, eu sinto que ela dá um Sim. pouco a caída. Nossa, quando tava faltando, o meu amigo terminou primeiro do que eu. E, nossa, tava faltando acho que um mês de novela para acabar, e ele já tinha terminado, e eu com dificuldade de terminar, e tem essa coisa. Eu acho que é normal, acho que tem novelas que tem um ritmo muito frenético, depois dá uma caída, aí recupera, mantém, enfim, Mas acaba acontecendo isso isso. é do Cassiano. Todas as novelas do Cassiano são assim, todas. Quer dizer, não sei Tititi, né? Talvez seja mais interessante, mas das que eu vi, todas são assim. Ela começa bem lenta, bem lenta. Aí depois começa a pegar fogo, assim. Aí dá uma lerdeza depois, e aí o final é totalmente apressado, sabe? Sabe aquela foto do cavalo, aquela imagem do cavalo, que é tipo. Só que o dele é mais ou menos o começo, aí fica o cavalo bom, e aí no final é aquele tosco. Eu gostei. Ai, então, pelo menos quando eu assisti foi isso. Até o 40 eu sinto que leva um tempo pra engrenar, depois ela super engrena. E aí no final, enfim, você tem que ter ali, Sim, vamos terminar mesmo, né? Porque fica bem, sim. bem mais ou menos. E tem os núcleos que eu odiava, mesmo quando eu assistia, eu odiava, que era aquele núcleo da Patrícia Travassos com o Cássio Gabus Mendes, odiava, achava Então, ridículo, desnecessário. aquilo Enfim, eu ali. acho que nem na época era bom, honestamente. Então, ó, é interessante você entrar, porque eu achava pouco nada a ver, meio tipo, tá, e aí? Aí eu não sei, aquilo ali era um estilo de humor, né? Aquilo ali faz uma função de humor. Só que aí, quando eu tô assistindo essas novelas, eu tento me colocar agora, mas eu vou pra lá, e aí eu vou pegar o exemplo de Rainha da Sucata, porque era o que tava passando e eu comentava aqui com os meus pais. Essa questão das filhinhas e a questão da Dona Armênia e aquela coisa assim, tinha um humor ali, eu sempre falava aqui que a dona Armênia era uma truqueira, tipo, adorava dar os truques ali, era ela bem espertona e tudo mais. Aquela coisa das filhinhas, e aí a Ingrid com vocês. E aí, tipo assim, eu ficava olhando ali, eu ficava assim, gente, três patetas que não tem a coragem de tomar a rédea da própria vida e fica ali. Aí a minha mãe, mas tem gente que vive assim até hoje. Aí eu falei: "Ok", mas eu falei assim: "Gente, vocês achavam", eu falei assim: "Agora eu não vejo tanta graça", mas eu falei assim: "Acho que em 90 devia ser engraçado", mas eu falei assim: "Não sei, será que em 90 era tão engraçado assim?". Aí minha mãe: eu não lembro". Então essa questão que você tá falando era o Bruno, personagem do Cássio Gabos, e era Mercedes, a personagem da Isso, Patrícia Travassos, Dona verdade. Mercedes, que até o Baltazar falava assim. Eu não via muita graça, eu não sei por que enfim, é o que você falou, talvez eu não acho que nem na época era engraçado, mas entra no que eu falei no início do vídeo, essa questão do humor e da graça, que é pra uns, não é pra outros. Eu não ria quando assistia essas cenas. E eu ficava tipo assim, tá, e aí? Mas, enfim, né? Vai ver um tipo de humor que a gente não consegue entender muito bem, sei lá. Tem muita Não. comparação entre o Bruno e a Tancinha, né, de Sassaricando, que veio depois, inclusive tem uma cena bem no começo de Sassaricando, que a Tancinha fala, uma irmã dela fala, a Tancinha fala igual o menino da novela e tal, que era a novela que tinha vindo antes, né. Hum, Mas eu acho a Tancinha bem mais interessante como personagem, porque ela tem toda uma história que explica por que ela é daquele jeito, por que ela fala daquele jeito, ela é uma personagem, enfim, bem mais complexa. E o Bruno, eu acho que, não sei, eu não entendia muito bem
Porque parece aqueles núcleos do Jack, sabe? Do João Emanuel Carneiro. Fica completamente deslocado da trama e é Só só pra que trazer um humor ali. E não é uma ele coisa era do um. Cassiano, isso que me irrita. Ah, Depois de ter visto várias novelas dele, hum. ele não precisa disso pra ser engraçado. Então, esse personagem dele é eu não sei se não dá pra dizer que a gente eu vou colocar que é alívio cômico, mas eu não sei se dá pra dizer que é alívio cômico. Mas o Bruno tem uma função que é fazer a história da filha da Rosemary, a Vânia, também andar um pouco, porque eu não sei É, se não mais ou menos. tivesse eu não sei se não tivesse ele, como é que ia ser a história dessa filha dela, porque a Rosemary quer que enfim, é muito nova para namorar, mas já que vai namorar, tem que namorar alguém, Mas ali sim. um partido ok ali, que também já vai engrenando e escalonando quando ela vai ficando chique, e aí a família Alvarez já tá ficando mais, assim, brega ali, mais Decadente. pobre, decadente. E aí o Ted também, que é o filho da Rafaela, que é o personagem do Tarcísio Filho, meio que, a Vânia tá rica, ele quer ter vida boa, porque o personagem do Ted não quer fazer nada a novela toda, só quer, enfim, viver, os cara pro vento, quer fazer nada. E aí tem essa coisa desse relacionamento aí da Vânia com o Ted, mas ela também gosta do Bruno, e depois a dona Mercedes começa a gostar do Bruno. Enfim, umas interligações aí meio, não sei, confusas, não sei, tá vendo? Não tô conseguindo nem achar uma palavra. Não, eu acho que esse é o problema, porque eu acho que o Cassiano ele é bom com esses núcleos jovens. E aí é por isso que eu acho que o Brega Chic é uma das novelas mais fracas dele, porque o núcleo principal, principalmente da Rafaela, é muito forte, é muito bom. E aí a gente tem um outro núcleo que também é muito bom, que é o da Ana Cláudia, Luiz Paulo, esse quarteto que a gente já falou. E aí os outros núcleos são muito, não ruins, mas tipo, sabe, não tem graça. Não tem graça. Mesmo da Zilda com o cara do padeiro lá, da venda e tal, também é mais ou menos. Então, assim, só é muito mais interessante porque ela tá inserida no núcleo principal. Então, tipo, eu acho que tem isso também. Por isso que eu digo, talvez a Brag Chic não seja uma das melhores novelas, porque não é uma novela tão homogênea nos núcleos. E esse núcleo dos adolescentes, aí eu acho É, sem graça essa parte do Bruno, Mercedes, é copo d'água, né, interessante. que eles falavam, que eu falava com uma amiga na época. São 3 novelas que tem eufemismo para sexo, que é Copo d'Água, o Sassaricando e em Bebê a Borda Levar uns Coelhos. Ai, nossa senhora. Enfim, e você falando isso dos outros núcleos, é interessante mesmo, porque são núcleos, outros, tem o núcleo principal, tem o núcleo secundário. Eu tô tentando pensar o que seria o secundário, porque a Rafaela e a Rosemary já são uma trama principal, né? Principal. Mas de uma forma dividida que você. Para mim, a Rosemary e a Rafaela são o principal. Não sei se tem pessoas que dividem entre a Rafaela ser o principal e a Rosemary ser o secundário. Eu não acho que a Rosemary seja Não. secundário, porque tá totalmente envolta ali na trama principal. Só que os núcleos secundários, as tramas secundárias, são essas tramas aonde você bem destacou, tem personagens dentro delas muito fortes e outros secundários que estão ali mais num apoio para fazer a história acontecer e a ação não ficar tão nesses personagens principais, que nem você destacou aí a Silvana e o Luiz Paulo. E aí tem o pai e a mãe deles, que é a dona Lucy e o seu Justino, que tem, é imperdoável, é o bordão do pai dele. E ela tem essa questão de tudo, ela meio que ali, enfim, ela era uma personagem alcoólatra, se a gente for pegar para a questão de ela é uma personagem alcoólatra, mas que ela não percebe, o marido acha um absurdo, tudo ela, ai não, eu tenho que dar uma, como é que é? Eu vou Um tomar traguinho, né, que ela falava, é alguma coisa isso, assim. é isso, o lance do traguinho. Então, assim, enfim, fica muito focada nessa questão aí, que ela era, assim, uma personagem alcoólatra, depois ela acaba cansando ali daquela questão. Acho que a filha vai dando noções para ela de que a vida dela não é só cuidar da casa, que a vida dela não é só aquilo, que a vida poderia ser mais, né.
E aí ai, é imperdoável. Aí fica muito pautado e muito baseado, na minha opinião, nas impressões e nas opiniões do bairro, dos amigos. Ele vive muito das opiniões das outras pessoas, né? Sim. E aí tem aquele personagem lá que vai lá na. É tipo uma mercearia, uma venda ali, né? Uhum, Acho que era Amadeu, né? Que ele morava sozinho. E aí ele ficava assim, sim. Ele gostava da Rosemary e tal. você mora sozinho e você, quem cuida da sua casa? Eu mesmo cuido e tudo mais, né? Ele era um homem ali que era um perfil diferente, não precisava de uma mulher ali para cuidar das coisas deles. Depois a irmã do cara lá, que é o É Paulo Pedro, eu César acho. Grande. É. O Paulo César Grande, a irmã dele meio que começa a gostar desse seu Amadeu. Aí tem o pai da Rosemary, que também era ali um pouco amigo dessa galera. Então, isso que você tá falando é aquela coisa, é um principal, dois principais, e esses outros que vão permeando aí os núcleos e fazendo a trama acontecer, né? Não tem muitos personagens, né, nessa novela. Não tem muito núcleo. Sim, E, tipo, como a gente acabou de falar, a maioria dos núcleos não são tão relevantes, né? Não tem tanta história e tal. A história fica mais centrada ali no núcleo principal, que é. Que é, inclusive, a gente tava falando da Rosemary. Bom, você quer falar mais alguma coisa? eu acabei de pensar que a trama principal tá lá, mas dentro do principal tem os secundários. Quando a gente for falar um pouco mais ali da família Alvaray, dentro da própria casa ali da Rafaela, tem a questão principal ali, mas também tem outras questões acontecendo. Não, eu ia falar justamente disso, não disso mais ou menos, mas que eu achava que a história da Rafaela era bem mais forte. Não, mas não que elas não sejam protagonistas, eu acho que elas são co-protagonistas, as duas têm muito espaço, um espaço igual. Porém, a trama da Rafaela é bem mais interessante. É bem mais interessante que a da Rosemary. Inclusive, teve uma parte que eu achava a Rosemary muito chata, assim, quando ela começa a ficar rica. Talvez seja, né, de propósito, mas era chato de acompanhar. E a Rafaela, desde o começo até o final, foi muito, muito, muito legal de acompanhar a trajetória dela. Inclusive, eu anotei aqui, eu acho que a Rafaela ela toma a novela para ela porque a jornada dela é mais interessante, né? Porque ela sai de uma mulher totalmente dependente do marido, totalmente fútil, ela era insegura, ela era tipo tudo o Herbert fazia para ela. E aí quando ela se vê abandonada, ela se vê, né, como ela tendo que ser forte, ser o arrimo de família ali, ser a pessoa que segura a família, e aí ela, no final, como eu vi no Viva, né, toda essa trajetória em algumas horas, eu acho, alguns minutos, é legal de ver, porque o primeiro vídeo é ela totalmente falando, o Herbert que vai ver isso, eu não sei ver nada, o Herbert que faz os pagamentos, o Herbert que faz isso, faz aquilo. E aí no final é ela, tipo, não, o Cláudio, ele não é nada pra mim. Esse cara, pra mim, tanto faz como tanto fez. Morreu, eu não quero nem ir no velório dele. Nem me interessa esse E cara, é o velório desse cara. Então é essa interessante evolução é muito você legal. É interessante você ter destacado isso, porque me fez lembrar que eu acho que a trama se torna interessante, porque como ela era muito dondoca, muito perua, e não fazia nada, você acompanhar o processo, a construção dela saindo dessa figura da persona e se tornando, assim, não assim, ela não deixa de ser perua, ela ainda continua com aquela finesse, aquela coisa toda, só que eu acho que ela se torna uma pessoa que, enfim, uma pessoa mais real que a gente conhece, né? Que nem quando ela começou no lance das marmitas, a família não levava fé. E realmente aquilo ali foi o que acabou garantindo o sustento daquela casa ali. Então, acho que a própria família não acreditava naquelas loucuras, naquelas coisas lá que foram acontecendo. E eu acho que talvez a família ali foi um pouco o público acompanhando. Tipo, será que vai dar certo? Então, acho que a jornada dela é mais interessante porque ela faz o caminho inverso. A Rosemary já era uma persona que talvez fosse mais identificável e ela tinha uma essência que talvez o público curtisse mais. E aí ela foi indo para o caminho de ficar mais chique, refinada, e aí ela foi tendo
talvez trejeitos e comportamentos que a Rafaela não tinha. Talvez, como ela foi a rica no início da novela e foi fazendo o caminho que era da Rosemary, a gente não conseguiu detectar tanto. Mas, eu não sei, vai ver aquela coisa, sabe? Ai, quando a pessoa que ela tem uma vida mais difícil, ela vai tendo acesso a determinadas coisas, ela quer cada vez mais, porque algumas pessoas, não vou dizer todas, mas algumas pessoas têm vergonha de falar de onde veio, da própria origem, então ela vai cada vez mais se afastando. Acho que a Rosemary era um pouco nesse sentido, né? Ela vai querendo cada vez mais se afastar, ela vai querendo cada vez mais refinar a própria família. E os filhos e o pai vai ficando com um certo ranço ali, né? Ai, não pode, não sei o quê. Então, enfim, acho que é um pouco disso, né? Sim, sim. E também é uma desnecessário, né? Eu acho que isso que mais irrita a gente quando a gente assiste essa mudança da Rosemary, porque é uma coisa totalmente desnecessária. É isso que você falou, nem a Rafaela se comportava assim. E a Rafaela se comportava porque ela já era de nascença e tal, ela já tinha esse porte e tudo mais. E aí a Rosemary é falso, né? A Rosemary tentar ter uma coisa assim, eu acho que até alguns personagens falam isso pra ela, acho que é o Baltazar, não sei, alguém fala pra ela durante a novela. Que é uma coisa que ela não é. Ela não é. Ela pode ser rica e não ser fina e não ser tal. Ela já tem dinheiro, ela não precisa, né? Eu acho que antigamente É, tinha muito mais essa coisa do nome, né? Eu vejo muito sim, em Vale Tudo, por isso que eu acho que o remake não deu tão certo, porque hoje em dia só você ter dinheiro você já tá inserido. Você já tá inserido, mas naquela sim. época não. Naquela época você tinha que saber se portar, você tinha que ter um nome, você tinha que ser um Reutemann. Só o Eu dinheiro não acho adiantava que ainda. isso que você falou é interessante, porque quando a gente vai vendo outras novelas, não só novelas dos anos 80, novela dos anos 90 também tem um pouco disso, que você falou assim, basta ter o dinheiro para ser. E aí me fez pensar numa frase da Branca em Por Amor, Eu pensei em Por que Amor também. então, que ela fala assim, que acho que é quando já o Léo já tá namorando a Catarina e a Milena tá com o Nando. E aí ela fala assim que a pessoa, como é que é? A pessoa pode. Ela quer. Eu não lembro mais ou menos como é a frase, mas ela fala assim que a pessoa já tá na alma da pessoa ali, o lugar que ela veio. Ela pode ter o dinheiro que for, ela pode ter. Ela pode conquistar o que for, mas ali na alma, ali no fundo, nunca vai deixar de ter aqueles comportamentos, aquele jeito, aquela coisa, né? Então, eu acho que algumas novelas têm isso. A pessoa, quando tem essa coisa de, classe emergente ascende socialmente. Algumas pessoas vão ficando mais refinadas, outras nem tanto. E talvez essa falta de não é falta, mas assim, o refinamento ali talvez é o que dita um pouco o que você falou, de vai entrar ou não vai entrar em determinados círculos, em determinadas coisas. Mas isso do nome, realmente, em algumas novelas dos anos 80, 90 também, mas em algumas novelas essa questão do nome tem uma força muito grande, né? E a gente está falando sobre essas frescuras e refinamentos e tudo mais. Eu acho que dentro da família da Rafaela, o personagem que mais tinha essas frescuras era o Maurício. Que ele só bebia Sim, uísque. E sim, uísque sim, só se sim. for 12 anos. Não sei o que. Ele tinha essas frescuras, né? Porque ele não queria perder esse um Os pouquinho dessa privilégios, coisa. né? Um pouco Essa do coisa que coisa ele da. tinha. Uhum. Então, acho que ele era o personagem que mais tinha essa frescura aí, que se assemelha um pouco com o que a Rosemary foi adquirindo ao longo da novela. Falando em Maurício, eu tava tentando lembrar qual que foi o final da mulher dele, que era. Acho que é Cristina Muniz, eu não lembro o nome dela. Eu não lembro, mas eu acho que em algum momento ele Porque vai ele se envolve com a percebendo. Silvana uma época, né? Isso. Mas eu acho que ele acaba voltando. Eu acho que eles acabam voltando, não acaba? Porque Eu lembro. calma aí, vamos abrir um parênteses para destacar uma personagem que eu adoro, Ai, que é a mãe, a Dona Francine Mara. Eu amo essa mãe da personagem. Rafaela, é muito boa. Eu amo, ela é muito boa. E tem essa discussão ali. Engraçado, a Dona Francine tem essa. Ela não é a sogra do Maurício, mas essa questão de discussão sogra e genro
ficou muito mais focado na Dona Francine e no Maurício, mesmo eles não tendo sogra e genro, do que na própria Rafaela. E ela tinha muito essa discussão ali com ele, eles trocavam certas ofensas ali, etc e tal. E ela vai abrindo um pouco o olho da neta, tipo, olha o cara que você tá casado, olha isso. Porque ela era. Eu não lembro o nome da. Acho que era Tamires o nome da personagem. Tamires, sim. Ela era uma personagem muito dependente do marido, que entra no que você falou, de tipo assim, as mulheres da família Alvaray tinham essa coisa de, como você falou, Rafaela dependia muito do Herbert no início da novela. E a Tamires é muito dependente do Maurício para tudo. Acho que a Ana Cláudia era mais. Da pavirada ali, a mais diferentona da família. a fora da casinha. Então, eu não lembro, mas eu acho que acho que eles acabam voltando no final, não volta? Eu devia ter precisado disso, mas realmente no que tá no compiladinho do Viva não tinha muito, é mais focado nos principais, né? Então não tinha muito ali o núcleo dela, eu não lembro. Eu lembro que ela se envolve, eu acho que com o mesmo cara da Zilda, que é o cara da padaria, mas quem fica com ele no final é a Zilda, então eu acho que talvez ela tenha voltado com o marido mesmo. Porque talvez ele. É que aquela coisa, você tem algo seguro, você cansa do seguro, quer viver o diferente. Quando você vê que o diferente traz mais dor de cabeça do que a segurança que você tinha no seguro, aí você quer voltar pra relação Mas segura, que é um pouco que esse personagem do Maurício faz. Se não me engano, ele pede a Silvana em casamento e ela não aceita. E aí ele volta, se não me engano, é isso. Ele volta pra ex dele, pra mulher. Se não me engano, é isso. Tem uma coisa que eu falei quando eu falei dos apartamentos que eu acho que é engraçado que você sempre cita, tipo, eu queria ter essa casa, queria ter esse apartamento. E eu acho que hoje em dia eu volto a essas novelas dos anos 80 e fico, poxa, que apartamento legal. Em Rainha da Sucata também, o apartamento do Renato é uma coisa muito bizarra, muito boa. E aí eu acho que, tipo, hoje a gente não tem esses apartamentos diferentes, né? Essas construções arquitetônicas diferentes, decoração, cada apartamento tinha um estilo. E eu acho que essa novela é muito bom. Eu gosto muito do apartamento do João Antônio, porque ele tem, tipo, um desnível, assim, a cama fica, tipo, num desnível, igual do Renato também. E tinha muito isso. Eu acho. Cara, perdemos muito, perdemos a arquitetura. Traga de volta isso. Você tá falando isso, é muito interessante, porque nas novelas dos anos 80, eu sinto que tinha muito uso do lance do papel de parede, né? E às vezes o papel de parede estava combinando com o sofá, umas coisas assim. Eu comento com a minha mãe, né? Nossa, usava muito papel de parede nos anos 80, né? Eu acho muito interessante a questão da casa. Eu observo muito isso. A questão da casa, a disposição dos móveis, os móveis, as roupas, tudo. Porque quando eu tô assistindo uma novela, eu vou para lá, mesmo que eu nunca consiga ir para lá, porque a gente nunca viveu esses momentos, enfim, nossos pais viveram, mas a gente não. Você vai para lá e você fica tentando pensar. E você falou do apartamento do Renato, na Rainha da Sucata, e, enfim, parece que é todo meio pelúcio, uma coisa assim, um carpete. Aí a minha mãe fica assim, Carpete nossa, peludo. aí eu Imagina fico pra assim. limpar, eu sempre pensei. A minha mãe também eu ficava assim, olha, ai, nossa, esse apartamento. Imagina em 1990 você com um desse aí. Eu falei, eu tava feita, um desse daí é que quero. É muito interessante esse lance aí do. Ele era um apartamento bem diferentão. E o apartamento dele me faz lembrar, apesar de eu não ter visto muito São Vicente, o apartamento dele lembra Selva de Pedra, porque acho que na casa da Fernanda tem essa coisa meio fluffy ali, aquela coisa meio. É muito parecido. Eu vou ver se uma hora eu acho alguma coisa, eu te mando. Eu olho para esse apartamento, não sei, ou eu tô, minha mente tá viajando, mas eu olho pro apartamento do Renato lá em Rainha da Sucata e me faz lembrar. Tinha essa coisa, né, meio fluffzona lá, né? Então, o que você falou, perdemos muito. Eu acho que, enfim, as coisas evoluem e tudo mais. Mas é muito interessante quando a gente assiste essas novelas antigas e vai para esse lugar. Enfim, não sei se você tá tipo que nem eu agora, queria algumas coisas, eu queria essa casa, queria esse sofá, eu fico meio assim. E Não, realmente eu falei que eu queria até o jogo americano da personagem, imagina. Então, quando eu tava em História de Amor, quando lá na casa da Zuleika e do Rômulo, eles têm um sofá bem, parece aquela coisa
Ai, tipo, lembra um pouco azulejo português, mas não é. O sofá, aquela coisa, eu falava, nossa, eu queria muito um sofá desse. Quando tava passando aí, falou, nossa, eu queria. Se eu vivesse ali em 95, era esse sofá que eu ia querer. Não ia querer outro, este Exato. sofá. Ainda vou montar na minha cabeça uma grande casa com um pedaço de cada novela. Eu procurando na internet o joguinho americano. Ah, eu queria muito aquele jogo. E era a parte do prato, e aí tinha a partinha do porta-copo também. Ah, era muito bonitinho. Era uma maçã. Não sei se era uma maçã, uma cereja, acho que era uma maçã. E tem uma coisa que eu acho que, tipo, nessa novela, ela é muito interessante porque ela tem muitas reviravoltas. Ao mesmo tempo, eu sinto que ele trouxe muito cedo a volta do Herbert. Porque depois fica muito tempo, assim, o cara lá, Cláudio Serra, que ele usa, eu acho o nome. Isso, é. Fica muito tempo, assim, ele lá enchendo o saco delas, das três. Acho que era das três, né? Ele começa um pouco na As Rafaela três e e na ainda, Rosemary. Aí encheu o saco depois. da Silvana É, também. e também é quatro, se você colocar a Zilda também, né? Sim, as três que Porque eu tinha fica. falado que eram as três originais e mais Ah, a Silvana. então fica Quatro. muito. Eu também acho que volta cedo e aí depois vai para aquilo que eu falei, que tipo, chega ali um pouco no final da novela, tá uma coisa meio, tipo, arrastada, tipo, Sim, ai, vai logo, descobre logo, sim. sabe? E, tipo, eu acho interessante as pessoas já na época já falarem, ah, mas talvez ele fez uma plástica e ele, né, mudou o rosto e tal. E aí todo mundo fica tipo, não, é absurdo. E a gente, como público, a gente fica, nossa, é absurdo. Mas aí a gente pensa, tipo, cara, o José Dirceu é um cara público notório que foi, fez uma plástica e voltou com outro rosto, sabe? É uma coisa que. E, tipo, realmente, se você vê as fotos dele, a foto de como ele era antes e como ele voltou pro Brasil, é outro rosto. É outro rosto, é outra pessoa. Tanto que, tipo, depois ele vem com uma outra identidade pro Brasil. Isso é vida real, sabe? Ele vem com uma outra identidade. Ou seja, tipo, a novela, nada do que tenha na novela é tão absurdo quanto a vida real. Sei lá, é uma coisa muito louca. Porque a gente fica, tipo, não, o cara mudou. Tudo bem que ele mudou o corpo inteiro dele, né? Mas ok. Mas ele mudou de rosto, mas isso já aconteceu na vida real, isso já existe na vida real, um cara que mudou de rosto e voltou com outra identidade. Então, mas eu acho que é uma história que se esgota rápido e que o final, assim, acaba. Mas isso é uma coisa muito do Cassiano, das novelas dele. O final simplesmente acaba, assim, sabe? Tá, morreu e é isso aí. Aquela morte bem Jorge Fernando, assim, bem estranha, que tem o corpo do cara com outro corpo, e daí junta e aí vira outro cara. É isso aí. E eu acho, não sei, mudando um pouco de assunto, eu acho que os romances principais não são muito bons. Eu gosto de Rafael e Montenegro, mas eu não acho. É engraçado, né? É É porque. engraçado, mas a evolução do romance deles em si eu acho sem Então, aí graça. você que assistiu mais vai poder dizer, mas você não acha que Rafael de Montenegro é tipo ele tentando recriar Márcia e. Era Márcia e Mário Fofoca, né? No Elas por Elas? Era, mas eu acho que é de um jeito meio pressão baixa, meio sem sal. Então, mas eu acho que eu não sei, você que assistiu mais novelas do autor pode dizer. Não sei, mas toda novela dele tem essa coisa de um casal meio mais. Eu não sei se engraçado Doidinho? meio Doidinho? engraçado. Eu não sei se engraçado é a palavra, mas desse casal assim meio atrapalhado, não sei, para render cena divertida, cena de humor, não sei. Não, eu acho que foi só em Elas que eu vi, eu acho que foi só em Elas por Elas. Porque Marrom Glacê eu não lembro. Eu sei que tem um casal um pouco mais velho. Toda novela dele tem um casal um pouco mais velho. Mas não é engraçado, assim, não é igual. Eu acho que só em Elas por Elas mesmo. Então, e aí ele tentou talvez recriar com Rafaela e Montenegro, mas é o que você falou, talvez não foi tão a nível Porque Márcia e não Mário era, era, Fofoca. era, tipo, eu não sei se. Não é que eu não vou falar que eles não tinham química, eles tinham uma química, assim. Mas era muito amizade, né, ali. Não sei, eu acho que não conseguiu desenvolver tanto a parte do romance mesmo.
Eu acho Talvez que porque não Mário fosse o e foco, Márcia foi mais. entendeu? É, É que então. eu acho então, acho que talvez o foco não era esse, porque o foco dela era Sim, sobreviver, cuidar da família, e aí descobrir essas questões aí dos dólares e o Herbert, Claudio Serra e tudo mais. Já a Rosemary já tem essa questão mais de o romance, o foco no romance, que ela gostava muito do Herbert, que para ela era Mário, e tem essa coisa, e aí, ai, morreu, não vai mais achar um homem feito ele. Aí fica essa coisa de tipo assim, o Baltazar ele tentando ficar com ela e ela não quer porque ele é muito. Ai, não tem nada a ver com ela, mas ao mesmo eu, tempo vai desenvolvendo ali. Aí depois ela fica nessa fique de querer lá o personagem do Marcos Paulo. E ao mesmo tempo, o Baltazar ali, e depois entra o Cláudio Serra. Então, assim, essa questão do desenvolvimento de romance tá muito mais focado na Rosemary do que na Rafaela. Até porque desde o início da novela, tem o casamento dela já tá ali, mas você não vê muitas cenas amorosas. Nunca teve essa questão de muitas cenas românticas e amorosas em torno da personagem dela. Então fica, na minha visão, mais focado na Rosemary. Essa questão aí. e mesmo assim, é que eu não gosto do Baltazar, acho um personagem esdrúxulo, ruim, assim, não, sei lá, não é um. Por exemplo, eu realmente acho, a gente sempre fala mal dos mocinhos do Zé Maier, mas na época eram mocinhos em que as mulheres sonhavam em ficar com eles, porque eles eram caras, né? A maioria era homens educados, eu acho. Alguns não, mas a maioria eram. E aí, tipo, eu não vejo o que esse cara traz pra Rosemary, sabe? Tipo assim, eu não consigo torcer pra eles porque ele é um cara babaca com ela. Na maioria na maior parte da novela ele é. Depois ele começa a ficar um pouquinho melhor, mas na maior parte da novela ele é mó grosseiro com ela. Eles são meio tapas e beijos ali, parece, enfim. Eu não sei, isso que E você falou é aí, interessante, você fazer essa analogia, porque eu não sei se era. Não sei se padrão dá pra falar, mas em várias novelas tem essa questão desse tipo de casal meio, sei lá, né? gato e Tô, rato, sei eu tô lá. botando sei lá porque eu não tenho nem palavra pra colocar. Eu entendo o que você quis dizer, porque também às vezes eu tenho essa sensação em algumas novelas. Com a coisa meio nada a ver. Então, acho que essa questão do romance ficou mais focada nos núcleos mais jovens. E pensando em trama principal, em protagonistas, foi para mim, essa questão do romance fica mais focada ali na Rosemary. Eu, além do cenário, eu gosto muito dos cenários dessa novela, mesmo no estúdio e tal. Eu gosto muito da trilha sonora, principalmente da nacional. Eu não lembro muito da internacional, mas a nacional me marcou muito. Gosto daquela música do Gilberto Gil, do Gilberto Gil, que eu sempre cito. Às vezes eu tô tipo de eu preciso aprender a só ser. Que é meio que tipo ele falando que vamos parar de querer estar em todo lugar e fazer tudo e vamos só ser. Eu gosto muito dessa novela, dessa música, tocou muito na novela, muito, muito, é praticamente o tema da novela. E gosto muito da música do Lobão também, que era o tema da Zilda, que é o do Blá Blá Blá, eu acho que é o nome da música. Gosto bastante. Eu acho uma boa trilha sonora nacional, ouvi bastante, marcou muito. E É, uma trilha que tem Rita Lee, Raul Seixas, né? sim, O Traje a Rigor aí cantando a música de a música de abertura. abertura, a abertura, né, polemiquíssima. Eu tava vendo e eu achei até engraçado que as pessoas fizeram um protesto contra a censura. Tipo assim, não, a gente quer a bunda, vamos voltar com a bunda. É verdade. Eu acho que isso demonstra muito, tipo, como que o momento histórico do Brasil ali, ou como que o Brasil estava vivendo, que era um momento de abertura, né? Tipo, as pessoas não queriam mais essa coisa ferrenha da censura, da ditadura. Era um momento coletivo de. Eu acho que eu li um texto do Teledramaturgia uma vez, quando ele ainda escrevia para o UOL, que ele fala justamente da redemocratização dentro das novelas, da abertura da TV, né, no geral. Da abertura e tal, contra a censura. E que foi um momento de desbunde, vamos dizer, em que a gente tinha, tipo, todas essas coisas, pessoas peladas na abertura de novela,
porque todo mundo, coletivamente, o Brasil estava cansado da censura. E aí ele acabou indo para um outro lado, que é tipo, a gente não podia nada, então agora a gente pode tudo. Por isso que os anos 90 foram tão doidos assim na TV. É Eu acho verdade. muito bom texto esse texto, eu sempre cito ele, porque é isso. Isso que você falou é verdade, porque às vezes a minha irmã, eu tava até antes da gente gravar o vídeo, eu assino a newsletter do The News, né, que vem sempre no e-mail, e ali na edição de hoje tava falando sobre como que o Brasil tá cada vez mais tornando um país conservador. E aí, às vezes, a minha irmã fica assim: ah, nossa, tem umas coisas aí que o povo acha um absurdo, mas nossa, passava umas coisas tão mais absurdas na televisão. Aí eu falo assim, Letícia, os anos 90 foram uma loucura, né? Eu não vivi intensamente, afinal de contas, eu nasci em 96, né? Então, os anos 90 já estavam acontecendo, mas você vai ver, vai assistir coisas ou vai ler coisas a respeito, e como você falou, não podia nada e agora pode. Aí realmente os anos 90 foi uma loucura mesmo, né? Tanto que mesmo depois, assim, do final da ditadura, ainda persistiu a censura, né? Ali em 88, no Vale Tudo, a gente teve censura. Então, ali nos anos 90, não tem, então agora vai para o outro lado. Eu acho muito bom esse texto, me fez refletir muito e me faz sempre pensar em como tudo que a gente teve nos anos 90 ou até agora, hoje em dia mesmo, é um resultado direto desses anos de ditadura. Eu sempre falo que a gente não tem como pensar nem as novelas no Brasil e nem o Brasil por si só sem a gente levar em conta a ditadura, porque foram anos muito, muito longos, né, um período muito longo, em que mudou assim a cabeça do brasileiro e depois quando acabou mudou de novo a cabeça do brasileiro. Eu acho que tudo que a gente vive hoje é um reflexo de todas essas mudanças que vão evoluindo e vão. A gente estava muito conservador, agora a gente está muito aberto. Aí foi ficando conservador de novo. Então acho que tem isso também. E Brad Chic é uma novela que talvez já tenha, principalmente com essa ilustração da abertura, né? Que já venha mostrando essa abertura de política do Brasil. E a gente, é só uma bunda, mas aí a gente consegue analisar melhor e colocar isso e falar, tipo, não é um reflexo de um momento histórico que a gente estava vivendo. Eu acho muito interessante isso, a gente conseguir analisar o Brasil e o povo brasileiro a partir de uma novela. Que as pessoas Sim. simplesmente falam, é fútil, é uma conversa boba, é só uma novelinha. E aí a gente vai analisando, é só a abertura de uma novela. Não, não é só uma abertura de uma novela. Isso quer dizer, traz muito, muito, muito mais do que apenas a abertura de uma novela, apenas uma bunda sendo mostrada na TV. É isso, acho que foi tudo que eu queria falar. Eu também acho que, enfim, da minha parte eu falei tudo também. Sim, falamos da trilha, né, tal. Tem uma música muito boa na trilha internacional, que é o tema da Patrícia Travassos, Mercedes. E isso sempre me irrita, porque eu odiava os personagens, e é uma música muito boa. É sempre assim, o personagem que. É aquela coisa. A gente não gosta do personagem. Por que você não gosta? Por motivo ABC. Mas a trilha talvez seja a única coisa que eu. Era a única coisa boa desses personagens, era a trilha deles. Mas é isso. Acho que não tem mais nada pra falar. As lentes, né, da Rafael. As Eu nunca lentes entendi porque e. colocaram lente nela, mas. Ela também usava rímel azul, não usava? Ai, não lembro. Nossa, não lembro. Eu acho que sim. Por que eu tô pensando nesse lance do rímel azul? Acho que é porque você Não falou da lembro. lente. Mas Eu a acho que lente eu sim. sei que sim. Tanto que tem uma cena que ela perde uma das lentes e ela fica, tipo, com o cabelo aqui na frente. E é interessante que mesmo ela, claro, no início ela é super chique, as roupas muito bem cortadas, os tecidos nobres e tudo mais. E aí eu sempre lembro daquela cena que ela vai pra feira com casaco. Casaco de bison.
do nada, assim, vamos. Ai, vou na feira, pôs um casaco. E é interessante que ela vai, enfim, vai tendo essa jornada ao contrário aí, mas ela ainda continua com uma certa finesse, as roupas ali e tudo mais. E a Rosemary vai ficando rica, e não acho que as roupas e o estilo fique tão interessante. E aí fica aquela coisa que entra do tipo, tá, tenho dinheiro, mas ainda tem elementos que tá muito Que enraizados ali, você falta. leva, né? Sim, 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 falta. Essa coisa de. Eu acho que hoje em dia a gente nem tem mais isso, porque a maioria das pessoas ricas no Brasil se enriqueceram por dinheiro, né? Por ganhar dinheiro, e quem tem essa coisa de nome nem tá no Brasil mais. Sim. Mas na época a gente ainda tinha essa coisa de tipo, novo rico e a pessoa que era rica de verdade, né? Então essa coisa que, pelos trejeitos você sabe como a pessoa fala, como a pessoa se porta, como a pessoa dá risada, que nem no TikTok tem muito isso, risada de rico. Não sei se nas outras redes sociais tem, mas no TikTok é muito isso. Ele está rindo em rico. E é isso, o jeito da pessoa dar risada, que é o Meu Deus do céu, esse lance da risada. Ai, meu Deus, eu socorro se esse lance se a risada de quem é rico e quem é pobre, meu Deus. que eu acho que tem isso, que, tipo, você saber se portar em uns lugares mostra, né? Já demonstra da classe social que você vem. Hoje em dia eu acho que é um pouco mais homogêneo, porque todo mundo tá nas redes sociais, enfim, as pessoas conseguem aprender coisas, Eu né? acho que Mas hoje tá um pouco complicado, porque eu vejo algumas pessoas reclamando que, por exemplo, quando vai aos lugares, tá faltando um pouco de noção das pessoas. Do tipo, ai, vai ouvir música alta no transporte. Ai, no cinema, que é um lugar para estar ali para contemplar o filme, e as pessoas querem fazer parece que elas querem fazer qualquer outra coisa, menos contemplar o filme. Então, eu vejo pessoas até próximas a mim que falam que, ai, nossa, eu saio de casa, não sei se é porque a pessoa fica muito em casa, e aí quando ela sai, ela fala, gente, eu saio de casa só para passar raiva, porque, sei lá, algumas pessoas estão perdendo um pouco desse filtro aí que tem a ver com o que a gente está falando sobre se portar nos lugares, boas maneiras e etc. eu acho que naquela época era muito mais, porque as pessoas, no geral, elas tinham um senso de coletivo, né? Eu acho que a Sim, pandemia ela acabou quebrando, principalmente nessa nossa nova geração, esse senso de coletivo, de tipo, tem lugares que você não pode falar alto, tem lugares que você não pode dar risada alto. No cinema você não vai ficar comentando alto como se você estivesse na sala da sua casa, né? Então, não vai ficar usando o celular no cinema ou no teatro. Então, eu acho que as pessoas, elas perderam um pouco isso e elas não têm a vontade de voltar ao senso coletivo. É o individual, é o tipo, o que eu quero, que eu, o que eu acho que é melhor pra mim e o foda-se os outros. é porque a gente cada vez mais tem essa noção do eu do individual, e como você falou, vai largando cada vez mais o coletivo, e às vezes eu falo aqui em casa, por mais, querendo ou não, a gente vive num coletivo, o mundo é sobre o coletivo. Eu falo uma expressão aqui em casa que às vezes o meu pai não gosta muito, tipo, que enfim, você vai falar assim, tipo assim, a vida em comunidade ela é muito difícil. Ela não é fácil, porque você tem que lidar com pessoas diferentes, com jeitos diferentes, e às vezes só o jeito que a pessoa tá respirando já te incomoda. Então, essa é aquela coisa. A gente vive, a gente tem o nosso eu individual, mas, ao mesmo tempo, a gente está em vários e vários e vários coletivos. A gente está num coletivo dentro da nossa casa, a gente está num coletivo no trabalho, em outros ambientes. Aqui, a gente está aqui no canal, a gente tem os nossos eus, mas é um coletivo, um sistema de cooperação. Tipo, a gente vai acrescentando um aqui no raciocínio da outra. Então, é o que você falou. Isso que você falou é muito interessante e importante, porque cada vez mais você se apropria do eu e você esquece do coletivo. Só que o eu, ele existe porque o coletivo existe, né? Também. Sim, sim, concordo com tudo. É, e é isso, eu acho que vamos para um outro lugar, mas acho que é sempre assim, né? A gente sempre acaba trazendo essas reflexões diferentes.
E é isso, como eu falei no começo, acho uma novela, não, para mim não é a melhor do Cassiano, mas acho uma boa novela. Eu acho que quem quer assistir Brega Chique ou qualquer outra novela do Cassiano tem que levar em consideração a época que ela foi feita, mas também que não são novelas, como você falou, de ação. Elas, Não, não acho. a Apesar de eu ter visto graça, só uma. a graça delas e a vontade de ver tá nas pequenas No detalhe. nos detalhes do cotidiano. É isso que é engraçado. Todas as novelas do Cassiano são novelas do cotidiano, da vida real. Não são novelas de personagem, eu acho também, não são novelas de trama. É uma novela que nem o Calmon, eu acho que eu falei também assim. É uma novela para você ir assistir e falar: nossa, isso daqui tá igual à minha vida. Nossa, eu faço daqui. Ai, minha mãe é assim, minha mãe Eu fala acho, isso. eu acho muito São novelas assim. interessante. Eu acho muito interessante você destacar isso, porque vai justamente ao contrário, talvez, do que a gente vive. Porque eu sempre falo que a novela, como você falou assim, de analisar a sociedade, analisar nossos comportamentos e as coisas, a novela dita muito. E quando, às vezes, a gente tá aqui, tá vivendo uma vida difícil, porque aquela é conta para pagar, é problema de família, são os nossos problemas, porque, enfim, a gente fica aqui. Eu tava até falando para minha mãe ontem, ai, às vezes eu fico pensando uma coisa, e aí eu quero, vou lá no Google ver o que que é. A gente tava falando sobre significados de sonho, eu falo assim, tem hora que eu não quero nem ver. Melhor eu não ver para não alugar mais um triplex, porque aqui dentro é um bairro, uma cidade, tem vários conjuntos habitacionais aqui, ó, dentro da cabeça de todo mundo. Então, você vai alugar um bairro, uma rua, uma coisa aqui dentro. E aí, quando a gente vai para tela, seja a tela da televisão, que eram tubos, até o meu pai tava vendo a televisão lá na Rainha da Sucatá, e olha como era essa TV. Tá cada vez mais slim, né? E mini TVs, que são os nossos celulares. Quando a gente vai para tela, é 30, 40, 50 minutos, uns filmes de 1, 2 horas, você vai para o escapismo. Então, é o que eu sempre falo. Você vai para lá, você quer, como você falou do jogo americano. Eu quero jogo americano, eu quero telefone, a gente vai para aquilo, quer viver aquilo, mas ao mesmo tempo aquilo talvez reflita o que a gente já está vivendo. Então, é meio doido que você falou assim, as novelas do Cassiano são novelas de cotidiano, e é meio doido, porque quando às vezes a gente quer assistir, a gente quer viver ou imaginar como seria fazer aquelas coisas, porque não, na ficção, apesar dela ter toques de vida real, a ficção permite coisas que aqui não permite, porque vivemos em sociedade, tem códigos e regras que não podem ser feitas ou executadas, apesar de que tem gente que vai executar. Por exemplo, não pode matar o coleguinha, tem gente que vai matar. Errado é, mas não pode, enfim. E aí é muito. Eu achei interessante, muito doido você pensar isso, porque não sei se todo mundo quer novelas de cotidiano. Sabe as novelas da Alicia, que traz aqueles problemas muito mais? Aí fica, essa novela aí não tem uma ação, porque justamente tá mais ali no íntimo, né? De você olhar mais para dentro. E às vezes, ao olhar para dentro, você não quer ver coisas, né? Esqueci o que eu ia falar. E o horário das 7 é um horário bem eclético, porque tem desde essas novelas mais do cotidiano, novelas mais de comédia, novelas mais tipo A Viagem, a novela das 7, fala sobre a questão do espiritismo, toca em assuntos profundos. Aí tem uma novela de vampiro, enfim, o horário das 7 é bem democrático, tem de tudo um pouco. E acho que E, por isso que tem essa dificuldade de reprisar novelas desse horário, porque é muito né? e você falando assim, não tem. É mais o cotidiano, mas eu acho que é isso que eu acho que eu falei até no começo, que o Cassiano conseguiu fazer nessa novela, que é equilibrar bem as ações, tipo, os mistérios, tem bastante mistério nessa novela e tal, Sim. com o cotidiano. Então, e é engraçado, o cotidiano do Cassiano, ele é sempre engraçado, as pessoas. Às vezes a gente fala, crônica do cotidiano, e aí a gente já pensa no Manuel Carlos, essa coisa arrastada, ou Alice, essa coisa, tipo, vamos conversar, essa coisa pesada, dramática. Não. O cotidiano de Cassiano Gabus Mendes é engraçadíssimo. É tipo, eu acho que é pra pessoa. Eu vou falar uma coisa, mas é o cotidiano de pessoas neurodivergentes. Porque eu lembro de Elas por Elas, assim, o.
a vida familiar do Mário Fofoca ali com os pais dele, assim, e eu falava, nossa, é a minha família, tal. E aí é completamente maluco, assim. É uma conversa de maluco. É assim, eles estão falando uma coisa, de repente entra um outro assunto no meio, e aí eles continuam falando da coisa anterior, mas com um novo assunto ao mesmo tempo. Então, assim, é isso daí, é uma coisa, é o cotidiano, mas é um cotidiano de gente doida. Então, você tem que prestar atenção no que eles estão falando para você entender aonde que vai chegar aquela conversa, e se vai chegar em algum lugar. Isso me fez pensar que eu sempre vejo, São Paulo é uma cidade muito acelerada, ninguém dorme, é muito maluca, e você falando desse cotidiano, não sei, será que será que o Tem a ver cotidiano com de São São Paulo, Paulo sempre de foi eu acabei de paulistanos. então, tô pensando nisso. Será que o cotidiano de São Paulo sempre foi maluco desde sempre? Tá aí um questionamento. É isso aí, fica o questionamento. Será que São Paulo é uma cidade de doidos? Provavelmente. Fica aí o questionamento. E para quem quiser ver, assista, porque vale a pena. Só pela Marília Pêra e como Rafaela ali, o Nanini como Montenegro, é muito engraçado. É muito engraçado. Todas as cenas que eles estão juntos, principalmente. Separados é bom, mas juntos, principalmente, é muito bom. E vale a pena assistir, sim. Vocês podem pular partes, eu acho. Eu, pessoalmente, não gosto de pular partes. Eu não assisto pulando. Mas eu acho que tem gente que talvez faz isso. Eu acho que, né? Mas eu acho que é uma novela que dá pra pular, inclusive, parte. Mas não acho que seria uma boa novela de reprise, assim, na TV e tal, na TV aberta. Acho que não rolaria. Eu acho que não reprisaria em TV aberta. Ela foi pro Viva, depois ela foi lá pro Viva Fest, né? Eu lembro que tava no Viva Fest, às vezes tinha alguma. Colocava ali, tô com 10, 15 minutos, bota uma coisa aleatória para assistir. Mas eu acho que se reprisar de novo é no Globoplay Novelas, mas eu não acho que vá para lá, porque eu sinto que cada vez mais eles querem se aproximar, né? Assim, que é menos novela antiga e mais novela. Eu não vou dizer É, atual, porque tá reprisando novelas de 12, 13, 14 anos. Novelas mais contemporâneas, vamos colocar esse termo. o que é bom, né? Que a gente sempre fala aqui dos novos clássicos, então é uma coisa que realmente é bom ser feita. Mas é isso. Se você gostou do nosso papinho aqui, dê um like, compartilhe e tudo mais. Se inscreva no canal, nas redes sociais. Pode falar comigo nas redes sociais. Só tem uma Instagram, que é Maria Raquel FS Underline. Pode me chamar na DM e tal, pra gente conversar de novela. E a sua, Nath? @nath.natv lá no Instagram. Vocês encontram os outros espaços digitais que eu habito. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixe comentários se você já assistiu o Brega Chique, o que você achou da novela. Comentários sobre o autor, Cassiano Gabos Mendes. Eu só vi uma novela deles, mas a Raquel já viu mais novelas. Comentem aí. E é isso, sim. Siga a gente nos nossos perfis, no perfil no capítulo anterior, se inscreve no canal e fique sempre de olho que a gente está sempre trazendo conteúdos interessantes, mais reflexivos. A gente começa falando de uma coisa da novela e vai escalonando para muitas outras, porque eu acho que o universo aí da teledramaturgia é impossível falar dele sem falar sobre outros assuntos, que é comportamento da sociedade, o nosso comportamento, coisas da época, coisas de agora, enfim, é uma grande conversa de vários assuntos, de um assunto, mas vários assuntos vão chegando e acrescentando aí no vídeo, que sempre fica, eu acho que sempre fica vídeos interessantes, vídeos riquíssimos, acho que para quem gosta de novela e quer um conteúdo diferente, um conteúdo mais longo, porque eu sempre falo que, mas só tem conteúdo curto. Tem espaço para tudo, para o curto e para o longo. Então, acho que quem Exatamente. procura conteúdos mais aprofundados sobre novelas, acredito que aqui sempre tem algo bacana. A gente sempre todo mês faz vídeos bem legais aqui. E é isso aí, pessoal. Tem no capítulo Convida, tem as lives, enfim, tem muita coisa aí. Já tem bastante coisa no canal que vocês podem maratonar também, ver, ouvir também, né? Tem gente que faz como podcast. E é isso, pessoal. Obrigado aí, porque sempre acompanha. E vamos que vamos. Vamos que vamos, aí falando igual meu pai. Até Anos maio, 80. né? Até o maio com o próximo vídeo aí. Até o próximo mês. Sobre a próxima novela aí. Vamos ver o que a gente vai falar em maio. Então, se inscreva aí para vocês saberem qual vai ser o próximo vídeo. É isso aí.